As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Você já ouviu falar sobre a síndrome do coração partido? Em princípio, parece alguma doença relacionada à desilusão amorosa. Será? Em partes, hein? O estresse físico e emocional são alguns dos fatores que impulsionam esta patologia e é o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Marina Simas de Lima. Tudo bem, Marina? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. E aqui no estúdio também, do outro lado da bancada do nosso Mentalistas, o cardiologista Carlos Alberto Pastore, que é colunista da Rádio Eldorado. Como vai, doutor Pastore? Tudo bem? Tudo bem, Camila? Oi, Marina. Tudo bem? Bom, a gente tem muito o que falar não só sobre a síndrome do coração partido, mas outras coisas que permeiam essa patologia. Mas antes de mais nada, do que se trata a síndrome do coração partido, hein, doutor Pastore? Dá pra gente explicar aqui pro ouvinte? Dá para explicar. Quer dizer, no fundo, a descrição da síndrome do coração partido deve ter umas 3 décadas. Né? Foi uma descrição japonesa, por um grupo japonês, onde a imagem do coração, no momento de uma descarga de muita adrenalina, ele se comportava como ele ficasse assim quebrado no meio, como ele tivesse alguma coisa no centro dividindo o coração em 2 bolinhas. Essa imagem que aparecia na tela, quando se fazia um exame chamado cineangiocoronariografia, que é o cateterismo, ela se assemelhava a um equipamento japonês para caçar polvo. Então, por isso que essa síndrome chama Takotsubo, que é esse aparelhinho. E a imagem, então, que você via no momento que ele tinha sido no coração partido, havia uma compressão, como fosse do coração, por conta de uma descarga brutal de adrenalina. E isso foi realmente chamado muito a atenção. E eu acho que teve a descrição, mas nós que vivemos a clínica, acho que isso já acontece em outras situações não tão graves, mas isso é uma possibilidade, né? Agora, para um paciente chegar na clínica de cardiologia e ter um caso como esse, é mais raro de acontecer, é frequente? Não há dúvida, isso é muito raro. Eu diria para você que é um caso de pronto-socorro, que o diagnóstico é feito como fosse um infarto agudo do miocárdio, a dor no peito, a sensação... Os sintomas são parecidos. Idênticas. Você chega no pronto-socorro como fosse um infarto agudo. Tem uma imagem eletrocardiográfica que às vezes te sugere que não é um infarto, mas o exame, que é o ideal, é feito para ver coronárias. E, em geral, as coronárias estão perfeitas. Não tem nenhuma obstrução de coronária. É um infarto com coronárias normais, que aí é explicado pela descarga de adrenalina. Bom, até um tempo atrás a gente não fazia muita associação entre algumas questões físicas, orgânicas e psicológicas. E aí de uns tempos para cá, de bastante tempo para cá é verdade, mas a gente está pegando nos detalhes agora, tem muitas doenças orgânicas que têm um fundo emocional, que tem, né, uma origem ali psíquica, e aí eu queria que a Marina trouxesse um pouco desse saber para a gente aqui no Mentalistas, falar de que maneira o estresse do dia a dia pode, de certa forma, contribuir para esses quadros e refletir no nosso corpo, enfim. O que você diz, Marina? Então, o estresse é um componente da nossa vida moderna, né? No dia a dia, principalmente nos grandes centros, trânsito, violência, estabilidade no emprego, pressão, filas, né? Todo momento nós estamos administrando esse estresse. E o estresse, ele é importante para a nossa vida, né? Ele nos protege e nos faz não correr riscos em alguns momentos, né? Questão de sobrevivência de sobrevivência. O que é complicado é o estresse crônico e prolongado. Porque a gente vai viver sempre de estresse. Não adianta dizer, vai acabar o meu estresse. Não acaba, né? Então, exatamente. Porque isso que eu queria, assim, explicar mais, porque o estresse é a palavra mais usada pelas pessoas, acho que na atualidade. Estou estressada com alguma coisa. Isso me estressou, mas... Então, o que preocupa mesmo é esse estado crônico, que a gente pode dizer que é uma coisa contínua, exatamente, né? Crônico e prolongado, né? Durante muito tempo e sem perspectiva de mudança, né? É importante a gente identificar esse estado, poder fazer boas avaliações para mudar a rotina. Geralmente
na clínica psicológica se faz algum tipo de teste, algum tipo de, enfim, avaliação para saber se esse indivíduo tem um estresse pontual, se é uma coisa crônica? Então, conforme nós estamos falando aqui, né, da síndrome do coração partido, ela aparece muito em pessoas que perderam entes queridos, né, situação de viuvez. E a viuvez é um dos pontos que mais causa estresse na escala. Certo, doutor? Não, toda coisa afetiva, né? Se você olhar para o infarto do miocárdio, que é a mesma história do coração partido, né? Mas você vê que as causas, em geral, pré-infarto, em geral você tem depressão quase em todos os pacientes. Quer dizer, há um quadro emocional prévio a este quadro. Quer dizer, então não há dúvida que o que você está dizendo é verdade. É uma perda do emprego, é uma desonra, como diziam os psicossomatistas. Quer dizer, eu não tenho dúvida que sempre precede, com um quadro agudo cardiológico, esse tipo de vamos dizer, de um emocional que foi realmente aí, balançou um pouco a questão emocional. Mas eu só estou voltando do estresse porque, assim, nós vamos viver a vida inteira com o estresse. O estresse faz parte da vida. Você não vive sem estresse, porque as pessoas falam, eu preciso mudar daqui para lá porque não quero ficar mais estressado. Você pode ficar um pouco menos, mas isso a gente só vive com estresse. Ninguém vive sem estresse. O estresse é ótimo quando você tem objetivo. Quando você não tem objetivo, aí o psicólogo vai atrás para mostrar o que está estressando, né? Ô, doutor Pastori, uma outra curiosidade que eu tenho. Por que o estresse e alguns sentimentos, enfim, como relacionados a perdas mesmo, né, que a própria Marina falou pra gente, outras coisas, afetam diretamente o coração, hein? Que a grande pergunta é essa, né? Por que afeta o coração e não afeta... Pode afetar outras partes do corpo, mas por que o coração é tão sensível? Tem uma coisa romântica que permeia isso? Não é só o romântico, não. Ele é o centro do afeto, né? A Marina depois pode falar um pouco sobre isso. Ele é o centro da afetividade e ele é muito inervado. Se você pegar uns órgãos de todo o nosso sistema, o coração é o que tem mais inervação. E isso é de um sistema nervoso chamado autônomo, que tem uma parte simpática e parasimpática. Um é adrenalina, outro é acetilcolina, que te faz viver. Quer dizer, então, ele é muito sensível a todos os movimentos, principalmente da mente. Quer dizer, ele é muito sensível. Então, qualquer situação que desencadeia aí uma tensão, uma ansiedade, ele bate mais depressa, porque a adrenalina corre pelo corpo muito mais rápido. Então, eu acho que ele é muito enervado e ele realmente está muito ligado à vida afetiva, né? Que coisa, eu fiquei pensando, quando o senhor disse alguma coisa, eu me lembrei dos torcedores de futebol. Aqueles mais fanáticos podem apresentar taquicardia, se o time perde, por exemplo. Da Copa na do seleção Mundo, brasileira isso é muito frequente. Morrem, né? Você vê que o índice de mortalidade por doença cardiovascular aumenta nos grandes jogos, somente quando tem grandes disputas. Nossa. Isso já está tudo comprovado na literatura. Quer dizer, Copa do Mundo, finais de campeonato, é um local que o indivíduo vai, em geral come, bebe, exagera, ele deve ter alguns fatores de risco e a emoção pode ser o suficiente para fechar uma artéria, né? Agora, Marina, isso tem tudo a ver com um quadro mais da pessoa já ter uma propensão a ser assim, quer dizer, mais estressada ou não, ou com o tempo ela vai se tornando estressada ou ansiosa, enfim, o que você pode dizer pra gente? Pode vir a ocasionar, né, devido ao grande estresse, mas pode ter de base um quadro depressivo, ansioso, que facilita ainda mais essa somatização, de alguma forma. Doutor Pastori, não dá para pensar então que o órgão... Geralmente os cardiologistas... Não dá para falar geralmente os cardiologistas, porque cada profissional é de um jeito. Mas se a gente fosse falar para um público voltado para a área da medicina, não dá para pensar no coração só ele? Quer dizer, você tem que levar em conta todas essas questões que envolvem o sistema cardíaco, enfim. Não tem dúvida, né? Quer dizer, hoje o corpo é um grande equilíbrio, né? Você tem que ter um grande equilíbrio. E não dá para ter um sistema que não funcione nesse equilíbrio. Eu dou exemplo, por exemplo, do câncer. Quer dizer, se você tiver um órgão que começa a mudar o seu perfil, aumentar o número de células, isso desorganiza o corpo como um todo. Então, tudo vive em função, né, desse conjunto. Mas o coração é um órgão que bate a vida inteira,
sem parar, 24 horas por dia. Quer dizer, ele não tem ele não para descansar. Como você vai dormir, por exemplo, você tem uma frequência mais baixa, mas ele está ali firme. Então, é um órgão que centraliza muito essa coisa afetiva, do cansaço, de tudo que a gente faz no dia a dia. Então, ele fica muito sensível, né? Realmente é um órgão muito sensível. Eu acredito que o organismo tem um equilíbrio, né? Eu acho que é esse equilíbrio orgânico que a gente tenta gerenciar aí através da nossa vida, né? A gente teve como pretexto esse programa a síndrome do coração partido. Na clínica, o senhor já pegou algum caso, já? Já. Eu queria dizer primeiro que é uma coisa muito rara. Isso. Não, síndrome rara, né? Eu trabalho no Instituto do Coração, acho que a gente não tem 10 casos lá vistos. Por exemplo, eu tenho um na minha clínica, uma mulher, em geral são mulheres, boa parte delas já na menopausa, embora eu tenho 2 casos em cor de meninas de 24 a 28 anos que usavam muito remédio para emagrecer, estavam estressadíssimas e usavam algumas coisas para inibir apetite e fizeram esses quadros muito semelhantes aí, realmente, quase com essa cara de infarto. Porque chega um jovem de 24 anos infartando, você sabe que alguma coisa está errada, né? Quer dizer, não deve ser doença da coronária. Então, pode acontecer, mas o grupo é sempre um grupo depois da menopausa, onde a mulher está menos protegida, né? Ela perde a proteção hormonal e realmente traz outras coisas na menopausa, como a depressão, subida do colesterol, da pressão alta e tal. Na clínica de psicologia, como é que isso funciona? É compatível? Quer dizer, você atende ou já atende algumas mulheres que estão nesse período de menopausa, consequentemente de algumas perdas. A gente pode falar da viuvez, como você citou, né, Marina? Viuvez. Mas tem, por exemplo, síndrome não é síndrome, mas por exemplo, eu não lembro o termo, você pode me ajudar, mas quando os filhos saem de casa e não tem mais... Síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio, exatamente. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre esse público aí pra gente. É uma fase, né, onde tem o síndrome do ninho vazio, tem, às vezes, muito divórcio, né, rompimentos, aposentadoria. Tudo isso leva a ressignificar, a rever a vida, né? Mas até você chegar nessa nova elaboração, pode gerar um baita sofrimento. Que tipo de reflexos a pessoa pode ter na vida, assim? Deixar de fazer coisas? Deprimir, ficar muito ansiosa, né? A tal da síndrome do pânico também que aparece hoje e é bastante diagnosticada. Antigamente era um drama, né? As pessoas sofriam muito, não sabiam o que tinham, voltavam para casa. Hoje consegue diagnosticar, toma medicação, faz psicoterapia e resolve, né? Mas é um grande drama, né? As pessoas pensam que estão morrendo. Morrendo. A sensação de morte iminente, né? Porque, inclusive, nós, cardiologistas, recebemos muito pessoas com síndrome do pânico. Por quê? O primeiro sintoma é palpitação. E é uma sensação que vai ter um treco, né? Quer dizer, a sensação é essa. E é interessante em lugares que tem muita gente, no trânsito quando para, quer dizer, tem uma coisa fóbica no meio disso, mas de qualquer forma você vê como isso altera a pessoa. É fácil entender o que é o pânico. Tem uma área no cérebro chamada amígdala, né, que está ligada ao medo, né? Então ela descarrega e tem descargas de adrenalina quando você tem medo. Então você imagina que entre um leão na tua sala e você fala, nossa, um leão, e o coração dispara, a adrenalina rola. O pânico é exatamente a mesma coisa sem o leão. Quer dizer, você de repente está num lugar calmíssimo, de repente está lá um pouco cheio de gente, você descarrega a adrenalina numa violência, e a adrenalina é a coisa do corpo. Quer dizer, ela vem, aumenta a frequência, aumenta a pressão, você se sente super mal e tem essa sensação de morte iminente. Tanto que eles procuram muitos médicos. Agora não, os médicos estão mais atentos, clínicos. Mudou muito. Mudou. Antigamente, era um negócio assim de me ligar, nossa, eu estou no trânsito, eu vou morrer, quer dizer, sabe? Coisas assim seríssimas. Teve até uma aqui, né, na época da Eldorado Antiga, que um paciente estava no trânsito e ligou passando mal. No meio do programa, porque acho que chamavam pessoas que estavam no trânsito. Quer dizer, é uma coisa extremamente angustiante, né, o pânico. Hoje, como você comentou, Marina, se trata com psicoterapia, não dá para tomar só remédio. Sim, porque medicação e psicoterapia. Precisa trabalhar todo esse processo, né? Quando um paciente chega na sua clínica, você sempre faz um trabalho que é multidisciplinar. Sim, importantíssimo, né? Porque senão o desgaste é muito grande sem medicação. Ele tomando a medicação correta, né, na dosagem correta, faz total diferença e o resultado é muito mais rápido e envolve o menor sofrimento, que eu acho que é muito importante para quem
busca ajuda. Emocionalmente falando, fiquei pensando nos grandes centros urbanos também, né, doutor Pastore, que são palcos aí dá pra gente dizer, não sei, né, até pela experiência que o senhor tem nessa área, que nos grandes centros urbanos a gente tem maior registro de casos envolvendo taquicardia, surtos, enfim, claro, infartos. Esse é o preço de viver em grandes cidades, né? O pânico é a maior expressão das grandes cidades, né? Quer dizer, você tem várias coisas que podem te dar pânico, né? É o trânsito, é o assalto, quer dizer, milhares. Você está hoje no teu dia a dia, a chance de você ter uma crise de pânico é enorme. E isso está ligado muito à capacidade mental de suportar tensão, quer dizer, às vezes quando não aguenta, né? Sim, pifa, quer dizer, não tem, né? O espaço mental tem um limite. E eu acho que isso que é importante, a gente está sabendo que tem que lidar com isso. Revista Mente e Cérebro, uma parceria de conteúdo com o programa Mentalistas. Você ouvinte aqui do Mentalistas, já ouviu falar em relógio biológico? A gente tem alguns deles espalhados pelo nosso corpo e nessa parceria com a revista Mente e Cérebro, conversando com a editora Gláucia Leal, para saber um pouco mais desse tic-tac dentro do nosso corpo. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem, Camila, que bom estar com vocês de novo. Que legal. Gláucia, o que são esses relógios biológicos no nosso organismo, hein? Como é que vocês tratam sobre isso nessa edição da Mente e Cérebro? Então, esse artigo é de um pesquisador, ele é pesquisador das áreas, curiosamente, das áreas de medicina e de filosofia da Universidade de Northwestern, e ele trabalha com a ideia, ele tem pesquisado, né, com a ideia de que não é só o cérebro que controla nossos ciclos internos. Quem já fez alguma viagem para o exterior, por exemplo, viajou mais de 7 ou 8 horas, já sabe como é estranho quando a gente desembarca em outro país e a gente fica meio confuso em relação a sono, a fome. Quem fez viagens, inclusive, mais longas, sabe que às vezes corre o risco de acordar às 4 horas da manhã com vontade de jantar, por exemplo, né? Eu já passei por isso algumas vezes, fazendo algumas viagens mais longas para a Ásia, e é muito estranho, realmente, demora para o corpo se acostumar. E até hoje a gente pensava que era no cérebro, que era só o cérebro que controlava esses processos. Hoje a gente sabe que não é bem assim, que tem células que controlam também as nossas funções, que estão no fígado, no pâncreas. É como se tivessem pequenos reloginhos espalhados pelo corpo todo. Isso é muito interessante, né? Demais, demais. Então não é lenda que temos esse relógio biológico, hein, Gláucia? Não, de forma alguma. Esses relógios ficam, inclusive, no coração. Tem genes no coração que são, inclusive, responsáveis pela reprodução dessas funções. No rim, até mesmo o rim tem alguns reloginhos que são responsáveis pela liberação e retenção de substâncias, como, por exemplo, o sódio, né? Como se fossem relógios próprios mesmo, que vão regulando as próprias funções. E quando esses relógios se desregulam, podem surgir doenças graves. Vamos ficar atentos aí e detalhes na edição da revista Mente e Cérebro que já está nas bancas. Eu conversei aqui com a nossa parceira do Mentalistas, Gláucia Leal. Obrigada, Gláucia. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um grande beijo. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Estou recebendo aqui no Mentalistas o cardiologista Carlos Alberto Pastore e a psicóloga Marina Simas de Lima. No comecinho do programa, eu falei o nome, Síndrome do Coração Partido, até fiz uma brincadeirinha, né, Marina? Eu falei, olha, será que essa síndrome tem a ver com o fim de um relacionamento, uma coisa mais amorosa? Eu sei que você tem experiência nessa área também, de casais, enfim, e é uma reclamação constante. É difícil para as pessoas se relacionarem, ou está mais difícil agora? E de que maneira isso mexe com a vida das pessoas? Relacionamento é muito complexo e requer muito investimento. E as pessoas hoje querem que a coisa venha pronta. Ninguém tem paciência em construir de forma conjunta. Querem algo já rodando de um jeito, e não é assim, né? Tem que ter muita conversa, tem que ter acertos de projetos, tem que criar intimidade, né? É um processo. E hoje as pessoas não têm muita paciência, jogam fora e vão buscar o próximo. De uma maneira muito intermitente, né? E numa idealização que não vai achar. Eu tenho um exemplo muito legal, Marina, que é a Harvard fez um trabalho de acompanhamento tanto de funcionários da Harvard
como de um bairro pobre ali em Boston, perto da Harvard. E eles acompanharam esses indivíduos, já vai fazer quase 90 e poucos anos. Olha só, entrevistas quase que mensais, reavaliações semestrais ou anuais, e no final agora, tem indivíduos da Harvard que estão com 90 anos, e eles perguntavam agora para esses indivíduos, o que da sua vida valeu a pena? O que da sua vida valeu a pena? O amor. O relacionamento. Quer dizer, bárbaros, que o resto, dinheiro, não, o relacionamento. E o que a Mariana falou, porque relacionamento você tem que estar cultivando o dia a dia. Não dá para soltar, porque se você soltar, você não mantém. Então, eles trouxeram o relacionamento e eu acho que o que você falou é pura realidade. Você precisa manter os relacionamentos, mas isso se faz no dia a dia, na proximidade, no chegar, no se aproximar de um beijo, um abraço. Quer dizer, é um fenômeno, né, que se perdeu no decorrer do tempo. Perfeito. E eu acho que essa experiência deles foi bárbara. Eu falei, puxa, eu podia esperar tudo, mas não quero o relacionamento. E é isso que todas as pessoas trazem que estão agora com 90 anos depois de viver tanta coisa na vida. Quer dizer, independentemente de qualquer coisa, né? De dispositivos móveis, tecnologia, a comunicação Nada. Que mudou muito também, muito, né? Claro. E essa tecnologia também mudou a comunicação entre os casais, não, Marina? Sim, muito, muito. E hoje, né, as pessoas reclamam muito que tem um terceiro elemento no meio da relação, que é o celular. É mesmo? O que elas falam? Né, o tempo inteiro as pessoas estão intermediando, né? Você vai no restaurante hoje, né? Quantas pessoas você vê conversando? Estão ali, né? Tirando foto, mandando WhatsApp para outras pessoas que não estão ali. As pessoas não estão inteiras, né? E aí, o que eu acho que é felicidade é você estar plena, estar com a cabeça e com a emoção naquela atividade. E você não fica plena. Tem você está dividida. É verdade. Tem várias fotos que você vê, casar no restaurante, o cara com o celular aqui, ela lá. Quer dizer, o que foi fazer no restaurante? Né? Quer dizer, no fim, cada um brincando no seu celular, e às vezes pior, isso aí eu vejo gente de mais idade, mas e jovens? Você vê uma mesa de 8 jovens, ninguém conversa. É tudo aqui, ó, trabalhando no celular. Quer dizer, realmente, esta falta de proximidade está trazendo muita perda de afeto, né? Quer dizer, eu acho que essa coisa afetiva da proximidade e que eu acho que ajuda a descarregar a adrenalina aí, né, gente? E que aí afeta o coração, exatamente. Por isso, quando você vê essas coisas, puxa, por que agora estão descrevendo descarga de adrenalina do coração? Não tinha antes? Eu acho que talvez tivesse. Agora está mais visto, todo mundo está de olho nisso, é porque isso está acontecendo mais mesmo, né? As situações afetivas, as pessoas não estão muito preparadas, as perdas são muito grandes, às vezes a pessoa não tem qualquer preparo emocional para suportar, e o coração é o órgão de choque dessa situação. Né? E acaba sendo um catalisador de tudo Claro. isso, né? Ô Marina, você acha que uma hora isso vai mudar ou não? Quer dizer, a gente vive nesse limbo dos relacionamentos em que tá muito difícil vislumbrar, pelo que você acompanha, assim, uma solução. Porque não dá para chegar para esse casal e falar, ó, parem de usar o celular. Nenhum dos dois vai querer parar de usar, não é? Sim, mas a gente pode fazer combinados de alguns horários aonde você vai deixar o celular do lado. Vai colocar limites para conseguir ter uma relação boa e para criar uma intimidade. Porque perde a total intimidade, né? Não transam, não conversam. Né? Chegam no consultório, muitos casais que moram juntos só. Dividem apartamento. Literalmente, né? Agora, um não sabe a vida do outro, não tem nenhum projeto em comum e estão distantes, né? E outra coisa que é fato, as pessoas estão vivendo hoje a individualidade de forma muito, muito prioritária, né? E aí fica difícil você ceder para montar um projeto e vivenciar a conjugalidade. E aí volta aquela pesquisa que foi feita pela Harvard, né, doutor Pastore, que você não consegue viver plenamente sem ter alguém, né? Sem você se relacionar. Eu não sei se existem estatísticas que revelam que os indivíduos mais solitários, eles morrem mais, Tem sabe? dúvida, essas né? coisas, Solidão é um fator de risco como outro qualquer, né? Como é o colesterol alto e outras coisas. Eu não sei se o número está certo, mas no Japão, acho que em Tóquio, tem mais de 1 milhão de jovens que vivem dentro do apartamento sem sair anos. Né? Sem sair? Sem sair, só na internet, no jogo de
conversação. Eles comem e ficam... Quer dizer, já é um país que as pessoas são muito fechadas, né? E a solidão é um processo muito difícil, que é um fator de risco muito grande. E tem um monte de gente que começa a ficar sozinha. E o que você comentou com relação à comunicação, você vive na transmissão de dados, quer dizer, você não vive a intimidade. E é isso que faz você ter relacionamentos, né? E as pessoas acabam voltando para essa coisa da transmissão. Eu tenho a sensação que vai começar a haver uma reversão. Já estão vendendo pacote. Pacote é onde você vai viajar sem celular. Não, já. Porque ninguém vai aguentar isso tanto tempo, né? A comunicação está muito rápida, com isso você demanda muito rápido, você é obrigado a resolver coisas o tempo todo, né? Você imagina que hoje eu tenho grupo de paciente. Eu vou entrar no hospital, todos os médicos têm um grupo no WhatsApp e fico o tempo todo trocando figurinha. Quer dizer, você imagina, é uma loucura isso. Não desconecta, não para de trabalhar. Não para, quer dizer, você fica 24 horas no ar. Eu acho que vai acontecer um pouco isso, as pessoas vão começar a se afastar, buscar comunidades que não tenham esse negócio da comunicação, porque tem uma parte muito boa da comunicação e tem uma parte muito chata, né? Quer dizer, onde você não tem privacidade, o tempo, cada vez mais você vê todos os wearables que são, é tudo para controlar um, controlar o outro. Quer dizer, já você não tem qualquer lugar de intimidade, né? Não, tanto é que tem alguns países, por exemplo, na Europa, eu sei que na Inglaterra, eles têm um problema de crescimento populacional lá, porque os casais não estão tendo mais relação humana mesmo, assim, de ficar juntos, não tem mais relação sexual, não estão procriando mais, literalmente. Então tem toda uma questão aí que preocupa, né? Sim, e no Japão, o índice de suicídio é muito alto entre jovens. Por causa da exigência nos jovens de escola, de passar, de conseguir as coisas. Quer dizer, então eles realmente carência afetiva, contato, vínculos, né? Porque os vínculos fazem a diferença. Todas, né? Bom, infelizmente a gente está na reta final aqui do programa, mas eu queria, assim, uma palavra de vocês, da Marina primeiro, né? Se dá pra gente dar alguma recomendação para as pessoas que estão acompanhando aqui o programa, o Mentalistas. A gente teve como ponto de partida a síndrome do coração partido, mas, enfim, qual que é a recomendação que a gente pode falar para a pessoa que está acompanhando, que está em sofrimento psíquico, né? De tempos em tempos, parar para avaliar sua própria vida, sua própria rotina, ver sempre como é que pode melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, né? Comer bem, dormir bem, ter espaços para lazer, né? Isso é extremamente importante. Não buscar fazer sempre coisas novas, bastante importante. Buscar alguma psicoterapia, meditação, coisas que você aprende a se acalmar, né? Trabalhar com essa amígdala e passar para a parte central e conseguir se organizar emocionalmente de um jeito funcional. E a prevenção sempre é o grande segredo, né? Trabalhar a prevenção ajuda a gente não ter essas doenças do coração. Fico pensando, doutor Pastore, que se a pessoa não tem uma predisposição genética, tirando aquelas pessoas que têm, né? Não sei nem se é a palavra certa, mas se ela manter uma vida equilibrada emocionalmente, ela não vai sofrer do coração, então. Então não chega tanto, né? Mas eu acho que você tendo realmente um equilíbrio emocional, você deixa de fazer com que a adrenalina seja o teu substrato do dia a dia. Quer dizer, o que a Marina comentou é perfeito. Você tem que ter uns resets cerebrais durante o dia. Não dá para ficar o dia inteiro a 500 por hora. Não dá. Então você vai ter o teu trabalho da manhã, você vai parar lá na hora do almoço, vai ter o seu tempo, vai relaxar, vai fazer uma soneca, vai meditar. Você precisa quebrar a adrenalina do dia. Isso realmente um conhecimento que a gente vai vendo durante o tempo. E as pessoas que não têm fatores de risco, se tiverem uma vida emocional mais tranquila e realmente a alimentação é uma coisa que está na tua mão, o exercício está na tua mão, te ajuda muito. O exercício realmente hoje, eu acho que dos possibilidades de você fazer prevenção, o exercício eu acho que é o melhor. A alimentação também, porque está na tua mão. Mas o que ela comentou do sono, o sono hoje é um truque, né? Porque quem dorme bem vive mais, come menos, não tem pressão alta. Quer dizer, o sono virou uma coisa importante. Por quê? Porque ele quebra os sistemas da adrenalina. Você precisa dormir um período de horas, porque ele quebra esse sistema. E aí você consegue acordar com a pressão mais baixa, no dia seguinte não precisa comer tanto. Quer dizer, então, realmente hoje, dormir, se alimentar, fazer exercício, o que você consegue fazer que está na tua mão, ótimo. Agora, a vida emocional é uma coisa difícil, às vezes você precisa de um trabalho, procurar mesmo ajuda psicoterápica, que eu acho fundamental. Eu trabalho com psicólogo
desde que eu me formei, acho que eu sempre trabalhei com equipes muito profissionais, principalmente com psicólogos, né? Eu fiz formação em psicossomática, fui procurar minha vida nessa área. Por quê? Porque eu senti que o coração tinha tudo a ver com isso, né? E eu acho que as pessoas têm que estar muito atentas com isso e lembrar que, eu acho que também a Marina comentou, é importante essa coisa do relacionamento, quer dizer, nós vamos viver dos nossos relacionamentos e, se possível, com as pessoas que são, sabe, muito próximas, muito gostosas de se estar, quer dizer, buscar um pouco, né, manter esses relacionamentos positivos, né? Bom, faz um tempo já que aqui no Mentalistas eu acabo fazendo essa pergunta para, geralmente, os médicos, né? Se o senhor pudesse dar um recado para os seus pares cardiologistas, né, as pessoas que estão nesse manejo clínico da medicina, que recado que o senhor daria nesses casos específicos? Eu sugeriria que os médicos trabalhassem a vida emocional própria. Porque o médico, se ele não estiver preparado para ouvir, ele não consegue entender o paciente. Eu não vou lembrar detalhadamente quanto tempo é, mas o médico consegue ficar quieto ouvindo o paciente menos de 2 minutos. Olha, ele não consegue ficar quieto, ouvir. Você precisa aprender a ouvir, né? E para ouvir você precisa estar muito tranquilo. Aí ele fica ansioso, ele atropela o paciente. Então a troca da relação médico-paciente é fundamental. Então o médico precisa trabalhar a esfera emocional para estar tranquilo, para atender as pessoas, né? Para poder ouvi-las. Porque o mais difícil hoje é conseguir ouvir as pessoas. Por isso que eu brinco e falo assim, vai procurar um psicólogo. Porque aí você acha alguém que te ouve, porque senão não tem jeito, você só fala em cima de todo mundo. Então é importante ter um local, né, onde você possa se preparar para atender as pessoas, né? Muito bem, agradecendo a participação do cardiologista Carlos Alberto Pastore e da psicóloga Marina Simas de Lima. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigado, um enorme prazer. Muito obrigado. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.